E no verso 22, então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque, olha aí, ele examinou dias, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo não deu nenhum insulto, nada de punhos fechados, nada de testa franzida, nada de brabo. Ele simplesmente falou do que observara nos últimos dias, lá na Grécia, em que esteve visitando a cidade daqueles ouvintes. Conversava com alguns cidadãos atenienses e observara que se tratava de um povo acentuadamente religioso. E você hoje, entre o parentesco, o seu vecindário, a empresa que você desenvolve atividade, a faculdade onde você está inserido, nós estamos cheios de pessoas religiosas. E às vezes você até pensa: não, eu não vou levar mais uma religião, ele já tem a dele. Não, a dele não é religião, a dele não é o reino de Deus, a dele não é o reino de Deus. As igrejas evangélicas que pregam toda a Bíblia, essas são confiáveis, porque pregam o evangelho em toda a sua plenitude. Então, mais uma razão que você tem responsabilidade com seu vizinho, sua vizinha, seu colega de empresa, de colégio, de faculdade, não é? Seja aonde você desenvolve a sua atividade, você tem responsabilidade com eles, e Deus colocou lá, salvou você, para você ser sal, ser luz. E às vezes nós ignoramos isso, e às vezes não nos sentimos bem. E às vezes eu acho que o meu tempo nessa igreja não é o seu tempo, é que você não começou ainda a entrar no projeto de Deus. Então você notou, observou, você é inteligente, que alguma coisa falta na sua vida, na sua família, no seu ministério. É ser o sal e ser a luz do mundo. Há uma diferença. Eles sem dúvida receberam a sentença de abertura de Paulo como um elogio. Ele diz assim, né, depois de ter levantado no aerópago, a expectativa era grande, porque já tinham até dado a sentença dele, taxado ele de tagarela, porque ele falava muito. Ele estava lá na sinagoga com os judeus e estava também nas ruas vendo como é que o povo vivia, um cara inteligente, como o povo sentia, o que o povo mais comungava, o que o povo mais falava, como é que abençoavam na casa dos atenienses, se tinha culto doméstico, se estavam lendo a Bíblia, se abriam o momento de abençoar marido e mulher, seus filhos, e dedicaram então um altar a um Deus sem nome, porque eram tantos deuses que eles deixaram um que eventualmente surgisse novo e que seria ocupado ali onde estava o Deus desconhecido. E Paulo aproveita, deixa. Então Paulo começa a falar daquilo que ele ouviu, e eles chamaram Paulo de tagarela. Eles sabiam exatamente qual era o altar mencionado por Paulo neste momento que ele inicia seu sermão. Podiam até descrever a imagem dele, que agora brilhava muito viva nas suas mentes. A expectativa deles era enorme. O que esse tagarela vai falar sobre o Deus desconhecido? E Paulo começou com o que lhes era familiar, para explicar depois o que não conheciam. Ele tinha um plano. Paulo não chegou ali, né, de qualquer jeito. Ele tinha um plano. O plano era a palavra. Você, quando vai começar o grupo céu na sua casa, você tem um plano de Deus. A salvação das pessoas, o perdão das pessoas, a integração das pessoas, que desde Adão e Eva foi hipotecado o reino a Satanás. Você agora tem a capacidade, porque você conhece tudo, de levar pessoas a Jesus. E às vezes nós brincamos com isso. E ele chega e diz assim bem claramente: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Eu creio que muitos irmãos têm receio de abrir o grupo, porque pensam assim: eu vou falar em outra religião, vou ofender meus amigos. Não, você não vai falar em outra religião, você vai convidar para entrar no reino de Deus. Quando nós hoje ostentamos no cenário das estatísticas mais de 2.650 filosofias e seitas e heresias e religiões, onde você encontra a igreja verdadeira? O que Jesus
deixou consignado quando implantou seu plano messiânico. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Ele não disse busque uma igreja. Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca essa mensagem, você cria uma expectativa muito grande na pessoa, mesmo no grupo, mesmo na sua casa, mesmo na sua empresa. Eu muitos anos tive no meu escritório, no centro, no edifício Coliseu, nós tivemos mais de 5 anos um grupo célula. Nós nos reuníamos ao meio-dia, comíamos um lanche, né? E ficava 1 hora ali. Que bênção! Quando você esclarece as pessoas, quando você abre o coração, quantos milagres aconteceram naqueles 5 anos. Em outras palavras, sabe de uma coisa, homens de Atenas? Vocês conhecem o Deus desconhecido naquele canto, entre Zeus e Péricles. Eu sei o nome dele, olha aí, ó. O Paulo chama a atenção, bota eles na mensagem, o coração bota ali. Ele bota a atenção deles no que ele vai agora desenvolver o plano dele. É muito importante isso que você está ouvindo aqui nesta manhã. Eu sei o nome dele. Aquilo criou até certo modo um embaraço, uma reviravolta na mente daqueles estoicos e epícuros e outros da linha de Péricles, de Platão, de Aristóteles, e ficou cada vez mais enegrecido com o tempo aquele sinal daquele Deus desconhecido, e eu estou aqui para apresentá-lo hoje. Que bênção! Verso 24: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Olha, ele chama a atenção para a verdade. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Irmão, você tem tudo isso para compartilhar no grupo Célula. Quando você lê um texto desse, as pessoas já estão prontas a dizer: eu entrego a minha vida e meus pecados agora. Já está chorando, já está sendo liberta. Quem é esse Deus desconhecido? Ele faz a pergunta. O aerópago estava cheio. O aerópago lá é muita gente. O aerópago lá é para mais de 2.500 pessoas. E estava super lotado. É Deus, ele faz a pergunta: é Deus, o Criador dos céus e da terra? O Deus verdadeiro? Ele deixa eles embaralhados. O único Deus? Não deixe de notar aqui o artigo definido. Aí o artigo definido: ele é o único Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Olha, quando ele lança isso aí, toda a especulação, se é ou não é, desaparece. E ele diz assim: é Cúrios, Senhor, que era o nome dado pela audiência toda hora: César, César o Senhor, César o Senhor. Paulo exclamou: não só quero apresentar a vocês o Deus, como quero contar-lhes que Ele é Senhor e Mestre de toda a terra. Oh glória! É isso que você vai fazer no Grupo Célula. Você vai esclarecer mentes atrofiadas, congestionadas pelos deuses falsos, pelos padroeiros que não ouvem, não falam, e esses próprios que estão cultuando os padroeiros. Os presídios estão cheios. A polícia está trabalhando com todos esses que vivem dentro dessa fila de religiosidade, desse interesse de busca de padroeiros. A atenção deles estava fixa em Paulo. Eles não perdiam uma palavra de Paulo, que descrevia o Deus do céu, o Deus com quem você e eu estamos familiarizados todo dia e viemos toda semana na igreja. Mas compreenda, aqueles intelectuais nunca tinham ouvido falar dele. Seu vizinho nunca ouviu falar dele. E se você não fala, seu vizinho vai para o inferno e você é culpado. Seu cunhado, sua cunhada, seu tio, sua tia, seu sobrinho, seu neto, seu avô, sua avó. Ele mesmo é quem a todos da vida. Ele fala aqui agora no 17. Eu queria que vocês lessem o verso 24 e 25, todos juntos.
Eu queria que vocês aproveitassem o 26, todos juntos. Deus não é só onipotente, Deus é soberano. Ele estabelece limites. Ele é o incomensurável que mede a todo, ele mede até a maresia do mar. Não pensa não que a maresia do mar é obra de filósofo, é do soberano Deus, criador do céu, da terra, sustentador de todas as coisas. Irmãos, um silêncio ensurdecedor pairou sobre a multidão que estava no aerópago, ouvindo silenciosamente Paulo. Não se ouvia nem um besouro, nem um mosquito. Isso é o máximo em termos de pregação. Paulo sabe precisamente a que ponto que eles cheguem. Ele está ali no Espírito conduzindo e desejando que o Espírito abra as suas mentes fechadas, aterrorizadas pela filosofia, envaidecidas, saturadas da filosofia. E eles sabem apenas onde estiveram e onde ele está agora. O homem descrevia uma divindade de que nunca ouviram falar. Você às vezes quando abre sua casa para a cela, você lê o Salmo 37, ou o Salmo 8, ou o Salmo 103 que você vai orar, ou a receita que é o Salmo 20, ou a referência da tão grande salvação, como Davi exclama ali, ele diz: o rei se alegra na tua força e como exulta com a tua grande salvação. Irmão, isso é para você. Você lê o Salmo 20 lá no grupo Célula, as pessoas vão ser alcançadas na hora, não leva meia hora o grupo Célula. Mas às vezes a gente de preguiça, ou às vezes tendo muita coisa na família que cuidar, a gente ignora isso e deixa passar essas riquezas que você mesmo vai se alegrar, sua família mesmo vai ser abençoada, seus filhos já passam a se integrar neste contexto espiritual de sabedoria. Ele aqui pergunta, ele estabelece o limite, ele diz, ele é incomensurável, que mede a todos, é o Senhor, o verdadeiro Curios. Não é o Zeus, não é Aristóteles, não é Platão, não é Péricles. O homem descrevia uma divindade que nunca tinha ouvido. E teve pouco tempo para preparar e escrever o seu sermão, porque ele foi examinar, investigar, auscultar os que os corações estavam ouvindo e pensando. E ele finalizou mentalmente quando subiu os degraus de mármore até a colina de Marte. E você notou? Ele cita um de seus poemas que disse: pois deles somos filhos, o apóstolo diz por implicação. Olha o que ele vai dizer agora: mas deixem que lhes diga, não se trata de Zeus, só para o caso de alguém adormecer. Ele citou um poema familiar escrito sobre Zeus, não é Deus, sobre Zeus. O texto original do filósofo estoico Aratus de Soli, terceiro do século antes de Cristo, era: Zeus enche as ruas, os mercados, Zeus enche os mares, os santuários, ou as praias, ou os rios. Em toda parte, nossa necessidade é Zeus. Vocês viram a mentira que eles estavam projetando para toda a população da Grécia? Somos também seus filhos, viu? Eram seus filhos por ignorância. Foi esta última linha que Paulo tomou por empréstimo. O Deus a quem proclamava não era Zeus. Toda a sabedoria deles os levara a um beco sem saída. Aquele não era um Deus barato do mercado, cuja imagem era posta à venda nos carrinhos dos ambulantes e nas vitrinas e nas lojas e até nas docas. Paulo apresenta-lhes o Deus que criara o universo. Oh glória! E exigia uma resposta de seus filhos desviados. E Deus também está esperando uma resposta de vocês para atuar no grupo Célula. Deus está esperando, viu? Se você não deu essa resposta ainda, Deus está esperando. Você pode participar de qualquer atividade na igreja, até do louvor. Mas se você não respondeu ainda, você precisa fazê-lo. Já, agora. Paulo apresenta-lhes o Deus que criara o universo. Ele não enganou, não foi com filosofia barata,
Não foi tentar plantar mais uma religião. Tendo jogado a isca e apanhado a audiência, ele agora enrolava a linha, puxando a presa com habilidade especialmente magistral. A proposição, eu queria que vocês lessem o 30 e o 31. Todos juntos, ora. Paulo propusera ousadamente que o Deus o Deus do céu espera uma resposta sincera daqueles a quem havia amorosamente criado. Aí quando você lê o texto, agora Deus está esperando uma resposta de você, bem humildemente, bem baixinho, bem discreto, não é nada de gritaria. Agora você pode responder no seu coraçãozinho, e a pessoa já começa a ser trabalhada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já está trabalhando. E quando ele falou em arrependimento, não havia um estoico epicúreo no grupo que não tivesse estremecido a esta altura, tirado a sua toga e querendo pegar a faixa e ir embora, fugir. Quando ouvir essa palavra, arrepender-se, não havia um estoico, nem de Platão, nem de Aristóteles, de Péricles, que não ficasse agitado. Paulo agitou todos eles. E alguns tiveram que tomar um comprimido, uma Novalgina, para passar o tormento que eles estavam sendo impactados naquela hora. Se algum momento se perguntaram se aquele homem estava iludido, o que haviam acabado de ouvir acabou com as suas dúvidas. Esse homem está confuso. Paulo propusera ousadamente que o Deus do céu espera uma resposta sincera daqueles a quem havia amorosamente criado. Quando você fala no grupo céu, Deus lhe criou a sua imagem semelhante, aí você manda ele até ler o Salmo 8. Olha a distinção que Deus colocou, você e eu. E o próprio Davi, ele pergunta, que é o homem que dele te lembres? E o próprio Davi responde, fizeste um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Quando você cita isso para a pessoa é ignorante, a pessoa já está chorando, porque está recebendo a sabedoria de Deus. E para aceitar Jesus é para já, não precisa nem você dizer, deixa Jesus entrar no seu coração, não precisa nem dizer isso, já está acontecendo. Que brincadeira é essa? Alguns disseram alto, mudar de ideia, desistir de todo o meu treinamento e posição como juiz em Atenas. Que brincadeira é essa? Está mexendo com a minha posição, meu caráter, minha personalidade. Paulo propusera ousadamente que o Deus do céu espera uma resposta sincera daqueles a quem havia amorosamente criado. Uma resposta sim ou não. E até para as pessoas que você convidaram no grupo, se ela tinha ideia de não vir mais, ela não vem. Ou então ela vai em casa, ela vai dizer, olha, na próxima eu não posso, mas nas outras ela não vai deixar de vir nunca, porque o Espírito Santo falou com ela, selou ela. Veja então o golpe final. Ele usou uma outra palavra proibida, ressuscitado. O 31, queria que vocês todos lessem o 31, todos juntos. Quando você fala no Deus geral, todo mundo concorda, é concordino, mas quando você fala em Jesus, que ressuscitou, a coisa extrapola, é outro andar, é o maior andar. Ele usou essa palavra proibida, ressuscitado, dentre os mortos, e é isso mesmo. O Deus único e verdadeiro havia provado a si mesmo, ressuscitando Jesus dentre os mortos. E eles ainda pensando que o corpo de Jesus está se decompondo no túmulo. Com isso, todos jogaram a cabeça para trás e gritaram. Não podiam crer em seus ouvidos. Eles queriam mandar Paulo embora. Ressurreição? Absurdo! Mostraram a porta de saída àquele moleque de rua. Basta! Paulo introduziu a ressurreição antes que o fizessem calar. O cara tinha um tirocínio, um discernimento fabuloso.
os pregadores hábeis conhecem essa técnica, ele conhecia essa técnica. Por isso que Deus chamou ele na estrada de Damasco, porque ele tinha muita percepção com ouvintes, com pessoas dos vários credos, das várias culturas. E ele esteve falando às pessoas nas ruas sobre o Salvador Jesus, desde que ele entrar pelas portas da cidade. E é isso que você tem que falar, você tem uma verdade insofismável que não pode deixar para amanhã de anunciar. É possível que as notícias dos ensinamentos de Paulo tivessem cruzado o mar Egeu e penetrado no mercado ateniense. Isso veio logo, o Espírito Santo soprou em Atenas. Quando você está falando na sua casa, o Espírito Santo está soprando no vizinho da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda, para que venham também na próxima quarta-feira. E eles imaginavam que o cadáver de Jesus estava no túmulo se decompondo. Paulo lhes afirmou o contrário: Jesus está vivo. Você tem certeza que Jesus está vivo? Agora o 32 diz assim: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. E houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. E entre eles estava quem? Dionísio, Areopagita, e uma mulher chamada Damaris. E com eles outros mais. E foram o que Lucas conseguiu registrar. Mas devia ter muito mais gente. A mesma reação acontece hoje, irmão. Olha aqui, ó. Nós estamos no século 21. Um pequeno grupo crê. Dentre eles a quem Paulo convenceu estão Dionísio e Damaris, que acabamos de ler agora. No verso 34. A pergunta para finalizar: você também está numa dessas três categorias que eu vou agora mencionar? E qual? Pode escolher: rejeitar a verdade, a primeira. Segunda, ficar intrigado pela verdade. Terceiro, ou crer na verdade. Em outras palavras, você responde pela fé na palavra de Deus. Eu creio que você vai responder com sabedoria. Quando Jesus vai implantar o seu reino messiânico, ele chegou no cenário de Jerusalém, ele passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você pode falar no seu grupo sobre arrependimento 1 ano, e você não vai esgotar. 1 ano! As pessoas vão se mexer, as pessoas vão murmurar, as pessoas vão se enrolar, as pessoas vão até rejeitar. Mas é isso que elas precisam: rejeitar a vida velha, o marido que não abençoa a família, a mulher que não abençoa a família, os dois acertarem as suas pontas e começarem a abençoar a família. Enquanto não se arrepende, não abençoa a família. Jesus não disse: estou trazendo uma nova religião que vai mudar as gerações. Não, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando uma pessoa pergunta qual é a sua verdadeira igreja, eu muitas vezes eu disse, e nos muitos grupos que eu dirigi, eu faço parte do reino de Deus. Depois que ele ia entender mais, aí eu pertenço a uma igreja que prega o evangelho completo, chamada Igreja Batista Filadélfia, que está com a sede na Plínio Basílio 1835. Mas eu sou parte do reino de Deus, eu sou súdito do reino de Deus. Quando você diz que você é do reino de Deus, você cria uma expectativa nova no coração daquela pessoa, porque ela mentalizou que cada uma tem a sua religião. Nós não temos religião, nós somos parte do reino de Deus. E o Davi diz que o teu reino é de todos os séculos e subsiste por todas as gerações. Não mudou e não vai mudar. Passa o céu, passa a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Você pode bater palmas para Ele.